E se o futuro fosse um mundo extremamente violento, com potências brigando e corporações que vendem pra gente uma série de programas violentos, pornográficos, fúteis? Deixa eu comentar com vocês aqui uma ficção científica que hoje em dia pouca gente lembra e que, de certa maneira, ela é bem profética. Trata-se de American Flag, de Howard Chaykin. Essa série em quadrinhos saiu originalmente entre 1983 e 1988, tem ao total 50 números, mas ela é uma série meio irregular, o pessoal costuma valorizar mais as primeiras histórias, porque é ali que tem o autor mesmo de American Flag, Howard Chaykin, estabelecendo os conceitos dessa série. E aqui cabe um comentário à parte, porque Howard Chaykin é um autor que é muito venerado justamente por ser um cara meio esquisitinho. Olhando por cima, American Flag pode parecer mais um quadrinho de super-herói, mas ele engana. Ele usa um pouco essa estética, mas o ritmo não é o mesmo, os personagens também são muito diferentes. É um quadrinho de super-herói, mas olhando melhor tu vê que não é mesmo. Porque afinal de contas, Chaykin tem uma visão muito ácida sobre a sociedade dos Estados Unidos, aliás, sobre o mundo. E ele, apesar de produzir uma arte totalmente associada aos comics, aos quadrinhos americanos, ele constrói as páginas com muita informação, é muito personagem falando um com o outro, tem um caos ali, e muito dessas bagunças também servem para ele produzir uma série de conceitos e fazer comentários sobre o mundo. Enfim, é um autor interessante, mas cabe dizer um pouco cansativo. Inclusive, eu lendo American Flag, eu vivo me perdendo, inclusive eu só vou comentar as primeiras 6 histórias, porque não deu tempo de ler o resto. Sério, é uma leitura pesada, arrastada, mas quero deixar claro, não é ruim, só exige da gente um outro ritmo. Mas enfim, tô dando volta aqui, não tô falando do principal, que é o quanto que esse quadrinho lançado nos anos 80 reflete o que estava acontecendo na época, mas também sinaliza pro futuro. E aí ferrou, porque tem uma série de coisas ali que obviamente não estão acontecendo tal e qual, mas ao mesmo tempo estão. O ano em que a história se passa é 2031, que nos anos 80 estava longe, agora já não tá mais tanto, e retrata o mundo em que basicamente tudo aquilo que os anos 80 estava construindo, pois bem, se concretizou. E aí você começa a pensar o seguinte, considerando que hoje não tá tão diferente assim, talvez os anos 80 venceram. E isso não é uma boa notícia. Porque o que é mostrado é que toda a instabilidade política dos anos 80 e a ascensão do neoliberalismo, pois bem, isso triunfou. 50 anos depois, somos mais neoliberais do que nunca. E nunca antes na história desse mundo vivemos em tantos conflitos. Porém, cabe dizer, a dimensão do ódio já não é mais exatamente país contra país, mas tem a ver com a indiferença humana. Em 2031, nós vivemos num mundo controlado por corporações em que o ódio pelas pessoas é basicamente a gramática das relações. Eu odeio profundamente você, você me odeia, a gente tá nem aí um pro outro. Inclusive, as próprias relações afetivas são assim, a gente pode transar, a gente pode sair junto, mas se você morrer esquartejado, tanto faz. Inclusive a natalidade despencou, praticamente não tem mais criança. Então é isso assim, é desse jeito que as coisas estão, todo mundo se odeia, parece, sei lá, Twitter. Mas eu tô aqui só na ponta do iceberg, vamos nos aprofundar em American Flag, vamos entender o seu universo ficcional, com o que ele tá dialogando, vamos olhar com calma pra arte do Howard Chaykin, vamos pensar esse cara, e vamos por fim se dar conta de que a gente é muito, mas muito fodido. Mas antes de eu estragar o seu dia, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só sobrevive graças aos apoiadores, são eles que financiam esta bagaça. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e conteúdo exclusivo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E considere também ser membro aqui do YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos. No universo de American Flag, tudo começou a descambar em 1996. Lembrem, tá? A série começou a sair em 83. 96 era futuro. É que nem a gente dizia hoje em dia, a gente tá em 2023, que no ano 2036, 2037 vai acontecer um negócio que vai ferrar geral. O que não é nada assim muito irreal, né? Do jeito que as coisas estão indo. Mas vamos lá, foco. Hoje tá difícil. 1996 é considerado o ano do dominó. E é chamado de dominó porque é um ano em que aconteceu uma série de eventos, um atrás do outro, e um foi causando o outro. Ou seja, efeito dominó. Entenderam? O primeiro evento, um acidente nuclear na costa leste dos Estados Unidos, inclusive a Califórnia deixou de existir. Esse evento, que vai ser o primeiro a causar uma série de outros que eu também vou falar aqui pra vocês, ele é um tanto profético nesse quadrinho, porque você deve estar olhando e tá dizendo, o Howard Chaykin tá fazendo uma referência ao acidente de Chernobyl, né? Porque aqui vocês vão ver ele inverter muita coisa, ou seja, aquilo que acontece nos Estados Unidos ele vai botar acontecendo na Rússia, aquilo que acontece na Rússia ele vai botar acontecendo na Europa, ele vai brincar com essas coisas. Só que, gente, Chernobyl foi em 86, o quadrinho é de 83. Ou seja, o Howard
Shaik aqui estava imaginando que ia ter um grande desastre nuclear, e 3 anos depois teve. Mas voltando aqui, por causa desse acidente nuclear, houve uma perda total da safra. Isso nos Estados Unidos, mas também afetou boa parte do mundo. Ou seja, você já entendeu, né? Fome mundial. Também foi em 1996 que a União Soviética chegaria ao fim. Porém, aqui Shaik até que foi otimista, porque a União Soviética veio a colapsar de fato pouco antes, final dos 80 e dos 90. Só que aqui tem um detalhe curioso. A União Soviética acabou por causa de um levante do mundo islâmico. E aqui o comentário é bem óbvio. Shaik está se referindo à Guerra do Afeganistão, que aconteceu entre 1979 e 1989. Uma guerra em que de um lado tinha a República Democrática do Afeganistão, o governo que era financiado pela União Soviética, e do outro lado uma série de insurgentes ligados a questões religiosas. A grande maioria eram muçulmanos sunitas, mas também tinham xiitas. E eles foram financiados não só pelos Estados Unidos, como você já deve estar imaginando, em contexto de Guerra Fria, claro, mas por muito mais gente, inclusive a China. Sim, isso aqui é um negócio que, sinceramente, eu recomendo que vocês vão procurar um canal de história aí, destrinchando essa guerra. Porém, ela é interessante para pensar em termos de imaginário, porque muito foi dito que ela foi a Guerra do Vietnã da União Soviética. Até hoje tem uma discussão se foi essa guerra um dos fatores para o fim da União Soviética, mas não vem ao caso aqui. O que interessa é que o Shaik está mostrando que esse negócio continuou, avançou os anos 90 e teve uma hora que esses líderes religiosos islâmicos, eles venceram. Algo que, considerando os eventos 11 de setembro, tá longe de ser uma coisa que a gente não consiga imaginar, né? Claro, não dessa forma tão caricata, mas depois a gente começou a conhecer coisas como Al-Qaeda, Estado Islâmico e coisas do tipo, que, deixo bem claro aqui, não é argumento para islamofobia, tá bom? Mas voltando aqui para American Flag, nosso fatídico ano de 1996, outro evento importante vai ser a Ásia sendo assolada por uma praga. E aí, porra... Covid, ocorre como de praxe um colapso do sistema bancário internacional, Irã e Israel se bombardeiam com bombas atômicas, a Alemanha, que aqui já estava reunificada, olha só, também outro negócio que o Shaik previu, ela bombardeia a Inglaterra. Por fim, aquela peste lá da Ásia, aquela Covid, produz uma pandemia. Então assim, ó, sei lá, tipo, né, assim, claro, a gente tá aqui vendo possibilidades, mas bizarro. Agora vem a parte mais fantástica. Diante disso tudo que tá acontecendo, o governo dos Estados Unidos resolve mudar para Marte. E uma série de cidadãos dos Estados Unidos também se mudam para Marte, no tanto que as novas gerações são chamadas de marcianos, embora eles sejam, do ponto de vista legal, cidadãos dos Estados Unidos. Esse êxito só foi possível por causa de um acordo do governo com grandes corporações, que viram aí uma grande chance de lucrar, só que no outro planeta, já que esse aqui está todo destruído. E esse êxito também só foi possível por causa de comunistas desertores, que estavam na Lua numa base chamada Gagaringrado, que é uma referência a Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta a chegar no espaço. Como vocês devem imaginar, na medida em que esse êxodo foi feito com um forte protagonismo das corporações, isso só se acentuou ao longo dos anos. Daí que surge uma grande corporação que basicamente é uma Cosa Nostra, uma reunião de todas as empresas privadas e que obviamente acaba assumindo o papel do governo. O nome dessa empresa é Plex. E aí começa uma coisa que é até muito engraçada nesse quadrinho, porque tudo tem o nome de Plex. As Plex cidades, que são cidades totalmente administradas pela Plex, que também podem ser chamadas de Metroplex. E esse nome se refere às cidades aqui dos Estados Unidos que agora estão voltando a ser ocupadas. Só que aí vem o detalhe assim, completamente distópico do negócio. Essas cidades são estruturadas como shoppings, ou seja, são realmente cidades shopping. A prefeitura está dentro do shopping. E toda a cidadania, toda a sociabilidade só se dá por uma lógica de consumo. Inclusive, aquilo que não pertence ao shopping, aquilo que está fora dos limites de controle daquela cidade, são gangues e mais gangues que vivem em disputa. Só que aí vem um negócio ainda mais bizarro e ao mesmo tempo também profético. Porque essas gangues que estão sempre ali lutando entre si e que a Plex não consegue controlar, ela, apesar de tudo, lucra muito com essas gangues também. Porque ela vende armas para essas gangues. Isso lembra tanto aí um certo país que está sempre vendendo arma para todo mundo que faz parte do conflito, e a Plex lucra também tendo os direitos exclusivos de exibição do conflito. Ou seja, a Plex criou um Big Brother que é puro sangue, é uma mistura de Big Brother com Datena. E por mais que essas gangues sejam indesejadas pela Plex, bem, ela tá tirando uma grana. É nesse mundo muito bagunçado que tem os Plex Rangers, que são policiais do governo, que aqui também, no caso, são policiais de uma empresa. É uma porra de uma milícia, é isso que eles são. E o nosso herói nesse mundo todo é o mais novo Plex Ranger, que é
Ruben Flegg, que é um ator de uma série muito popular na televisão chamada Mark Trust Sexus Ranger. Porém, ele foi demitido e estão usando CGI para manter o rosto dele. Ou seja, o cara que é um ator mega famoso teve que arranjar trampo de policial porque ele foi demitido da série que ainda usa o rosto dele. Galera, olha só, tem muita coisa aqui. Primeiro, essa situação ridícula de você ser uma celebridade desempregada. Considerando hoje o quanto que a gente tá vendo uma série de produções usando rostos de atores, muitas vezes sem pedir porque a pessoa já morreu, cara, eu acho esse negócio assim, ó, plenamente coerente. Inclusive, atualmente, tem atores em Hollywood fazendo contratos específicos dizendo, olha, depois que eu morrer, eu não quero que vocês façam CG da minha cara, não. Só que assim, aqueles que nem pensaram nessa tecnologia, o pessoal anda usando direto e isso tem levantado uma série de questões éticas. Porém, tem outra coisa aqui, tá? Esse nosso protagonista, Ruben Flegg, que vai ser o nosso herói aqui, cara, ele é o Reagan. Até porque mais lá pro fim da história, o Ruben Flegg vai virar o presidente dos Estados Unidos. Então aqui basicamente a gente tá vendo aquele cara que é um ator meio meia boca, que foi o caso do Ronald Reagan, mas que fez fama de mocinho, que fez fama de herói e que depois entra pra política e se torna presidente dos Estados Unidos. Um presidente que por sua vez é o ícone daquilo que a gente vai chamar muitas vezes de neoliberalismo. Eu sei que tem uma discussão imensa por aí, tem inclusive pessoas que negam, acham que não existe neoliberalismo. Até onde eu vejo é maluquice negar isso, porque no final dos 70 e dos 80 a gente tem uma guinada muito forte na economia, na ideia de política. Margaret Thatcher, Reagan são pessoas que vão defender uma diminuição do Estado, aquele papo de Estado mínimo, vão combater sindicatos e vão abrir, vão escancarar para as grandes corporações, que vão se sentir completamente livres para enriquecer, concentrar poder e tocar o terror. Se vocês pararem para pensar, a gente tem uma porrada de distopias dos anos 80 que mostram esse mundo corporativo do futuro como algo assustador. É o caso de filmes como O Sobrevivente, com Arnold Schwarzenegger, que é um reality show extremamente violento, ou mesmo Robocop, onde aqui o que está em jogo é a privatização da polícia. Mas dá pra falar mais, tá? A gente tem uma cacetada aí, inclusive diga aí nos comentários dessas distopias dos anos 80 sobre o avanço das corporações. Seja como for, aqui os comentários do Howard Chaykin basicamente é: tá ligado? A era Reagan? Pois bem, no futuro ela vai ser isso. Daí que o nosso herói aqui, o nosso American Flag, ele também é uma farsa. Ele até que é um cara bem intencionado, ele até que é disposto a atitudes heróicas, mas cara, ele é um ator, sacou? Ele até teve um treinamento pra ser Ranger, mas ele é um ator. Daí que ao longo da história, inclusive até ele se dá bem por causa disso, porque ele sabe interpretar, ele sabe ser sedutor, mas eu adoro esse conceito. O herói americano aqui é uma farsa. E outro fator interessante é que ele é um patriota, mas ele nasceu em Marte. Então ele é um cara que defende os Estados Unidos, sendo que só adulto ele pisou lá. Daí que dá pra pensar o quanto que esse identitarismo de direita, ele aqui é extremamente deslocado. É um patriotismo dissonante, tipo, sei lá, aqui os patriotas brasileiros que odeiam o cinema brasileiro, odeiam música brasileira, eles odeiam tudo que é do Brasil, mas eles são patriotas. Ainda sobre esse mundo distópico, vale comentar como é que estão os outros lugares. O Brasil se tornou uma mega potência. Hoje não existe mais o Brasil, existe a União Brasileira das Américas, que basicamente é a América Latina inteira. Inclusive aqui é dito que Brasília foi abandonada depois do ano de 1996 e para lá depois só se mudaram bandidos, golpistas, cafetões e eles produziram um novo governo. Um governo que dessa vez deu certo, não só porque fez o Brasil crescer, mas fez ele se expandir. Inclusive é divertido porque isso acontece no segundo arco de histórias aqui do American Flag. Algumas das grandes cidades da União Brasileira das Américas é Brasília, obviamente, capital, mas Havana. Sim, a segunda maior cidade depois de Brasília é Havana. E caso você não saiba, é a capital de Cuba, tá? Inclusive, nesse segundo arco de histórias, é descoberto que tem uma célula neonazista muito forte em Brasília. Ai, cara, tá ficando muito bom isso aqui. Porque assim, né, gente, não é tão difícil para um brasileiro imaginar uma distopia em que há um governo que tem uma série de neonazistas fazendo parte dele. Mas isso é muita imaginação, né? Não condiz com a realidade, não. E tem um detalhe adicional, isso perpassa toda a série, é que os movimentos, eles são todos muito contraditórios. Por exemplo, aqui a gente dá de cara com judeus neonazistas. Estão entendendo? É uma bagunçada. E o Chaykin vai embolando tudo isso, ou seja, a gente vê uma série de movimentos que, num primeiro momento, a gente pensa, ok, isso não faz sentido. E a ideia é justamente brincar com isso, quanto que as pessoas estão fanatizadas e elas vão criando uma série de grupos e subgrupos muito violentos e que eles são completamente incoerentes, eles nem sabem direito pelo que eles estão lutando. Eu nem vou lembrar de todos os grupos aqui, mas ele brinca muito com isso. Os neoprogressistas conservadores, o movimento feminista pelo fim da mulher, os patriotas trabalhistas que também são nazistas, se bem que essa parte não é tão maluco de imaginar, não. Aliás, isso que é o terrível nessa série. No primeiro momento você diz assim, nossa, que viagem, olha,
não é tão viagem assim. Ainda sobre essa questão geopolítica, vale também comentar que a África também foi unificada e hoje o poder está centralizado na Liga Pan-Africana. E é a União Brasileira das Américas e a Liga Pan-Africana as duas grandes superpotências do futuro. Sim! Vencemos! No final, o Atlântico Sul venceu! Mas também nesse mundo eu já nem sei se isso é vitória, porque é um horror. Voltando para os Estados Unidos, porque restou dos Estados Unidos, a Plex é mostrada como essa grande, essa gigantesca síntese de tudo aquilo que uma corporação pode fazer com você. Do ponto de vista alimentício, pois bem, a Plex acaba afetando a natalidade. É isso mesmo que vocês estão pensando. Ela entope as pessoas sem elas saberem de uma série de substâncias químicas que faz com que nasçam menos pessoas. Já do ponto de vista político, ela é cheia de segredos, e aqui a gente vê o tempo inteiro uma conspiração dentro de outra. Eu confesso que um dos meus problemas talvez com American Flag, o quadrinho, é que eu me perco muito nesses personagens. É muita gente, é um enrolando o outro, e tem um segredo daquele com aquele outro, e chega uma hora que eu já não sei mais de quem eles estão falando. Mas isso é legal porque também dá uma dimensão, ok? Você tem uma espécie de estado de bagunça, porque na verdade tá todo mundo correndo atrás do seu para ganhar dinheiro dentro da corporação. A corporação em si nunca é afetada, porque ela põe as pessoas para concorrer entre elas. Exatamente como o neoliberalismo prega e exatamente como é hoje para qualquer pessoa que trabalha numa corporação. A gente é sempre colocado não para colaborar com o colega, mas para competir com ele. Você às vezes nem quer competir, mas você é forçado a isso. Se você não fuder com seu colega do lado, você não ascende na carreira. Daí que não é por acaso também o quanto que essa sociedade distópica aqui de American Flag, ela é profundamente pornográfica. E quando eu falo de pornografia, eu não tô falando só de relações explícitas. Aliás, só que não necessariamente sexuais. Nesse sentido, eu lembro de um filósofo contemporâneo que é o Byung-Chul Han, que pensa muito sobre como que hoje a sociedade é estruturada de maneira pornográfica. E isso quer dizer o quê? Que tudo tem que ser colocado ao nível do explícito. Vamos pegar um caso, o sofrimento. Pois bem, o sofrimento ele é mostrado na televisão, nas redes sociais, sempre de uma maneira extremamente pornográfica. Não há mais espaço para intimidade. Tudo é óbvio, tudo é muito evidente, tudo é muito super exposto e tudo é feito para nos excitar sempre na última potência, saca? Você tá sempre sendo hiperestimulado. Cara, de novo, isso tá num quadrinho dos anos 80, galera. É exatamente o que a gente tá vivendo hoje. Olhem a gramática das redes sociais, tudo é gritado. Eu mesmo aqui no canal tenho que ficar fazendo umas thumb chamativa, extremamente escrota pra pessoa poder ver um vídeo sobre, sei lá, o futuro e o neoliberalismo. Se eu botar o título do vídeo, Projeções do Futuro dos Anos 80 e o Neoliberalismo, ninguém clica! Ninguém clica. Agora, se eu botar o título, duvido que você tanque esta linguiça oitentista. Não é uma boa ideia, mas você entendeu onde eu quero chegar. Cara, esse vídeo tá uma bagunça. Eu incorporei o quadrinho no meu eu. Mas enfim, voltando aqui ao que interessa, o ponto é que a Plex, enquanto empresa, está culturalmente moldando as pessoas. Ela está adaptando o cidadão dos Estados Unidos, e não só porque ela transmite para outros países, um jeito de pensar que serve tão somente para que ela ganhe mais dinheiro. E cara, sei lá, tipo, a Disney faz isso também, até já comentei aqui no canal. Outro detalhe aqui que é um elemento importante é que a Plex também interfere na educação e no lazer. Daí que a educação nesse mundo é extremamente tecnicista. Você só aprende questões muito práticas e, por exemplo, humanidades não tem. É educação para formar peão, aliás, nem peão é para formar lojista. E lazer? Pois bem, só essas transmissões mega violentas, mas basquete é proibido. Sim, também tem essa coisa do politicamente correto. Não, basquete é um esporte que o pessoal briga muito, a gente vai proibir basquete. Daí que a galera na TV fica vendo violência pesada de gangue nos reality show, mas basquete não. Basquete dá muita treta, melhor não mexer com isso. Como vocês podem ver, Howard Chaykin é um baita de um quadrinista. E como eu falei no início do vídeo, ele constrói páginas que têm uma energia, uma intensidade imensa. Ele foi muito influente por uma série de quadrinistas justamente por conseguir trabalhar não só uma cacetada de conceitos, como eu apresentei aqui, mas de trazer isso em layouts de páginas que estão no limiar da bagunça. É muita informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você às vezes se perde um pouco na ordem dos balões, qual que você deve ler primeiro, qual que você deve ler depois. Tem um certo caos visual, e mesmo nas páginas onde as coisas são mais clean, tem poucos quadros, não tanta coisa ali sendo dita, ainda assim você acaba um tanto interditado no ritmo da história, porque as imagens têm uma intensidade muito grande. Ou seja, o Howard Chaykin aqui pode ser visto apenas como um quadrinista muito ruim, o que eu não acho que seja, ou ser visto como alguém que procurava trabalhar um outro tipo de ritmo, uma outra relação com a história em quadrinho, tipicamente dos Estados Unidos. Então, enquanto a maioria dos autores, principalmente de super-heróis, trabalhavam com um certo encadeamento de ação, uma narratividade muito associada principalmente a Jack Kirby, o Howard Chaykin aqui procurava quebrar esse ritmo, trazer a atenção para a intensidade enquanto ela mesma. Olhar para as imagens, prestar atenção a elas do ponto de vista, inclusive, plástico, e entender essas tramas não simplesmente como uma historinha que vai do
A para o B, mas como um labirinto de referências que nos possibilitam pensar uma série de coisas, como eu fiz aqui relacionando com os anos 80 e os dias de hoje. Tem muita coisa legal mais para comentar sobre American Flag, digam aí nos comentários se vocês querem que eu fale mais dele aqui. Eu não falei de um personagem maravilhoso, que é um gato que fala chamado Raul, e diferentemente desses gatos assim muito, eu faço o que eu quero na hora que eu quero, Raul é prestativo, ele só é meio preguiçoso. É uma piada muito clara com Garfield, só que é estranho porque o desenho é realista. Aí um gato digitando no computador, um gato de verdade falando, é estranho demais. E eu também poderia comentar um episódio maravilhoso, que é quando o American Flag, aqui em Brasília, acaba quase sendo comido por uma gangue de travestis. Então notem, tem muita coisa boa e de alto nível pra gente comentar ainda. Por isso que digam aí nos comentários se vocês querem que eu continue falando de American Flag. E surgiram outras distopias oitentistas proféticas, porque, cara, que década boa pra adivinhar a merda em que a gente se meteu. Mas era isso, fica a sugestão de leitura e eu peço que vocês sigam a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir, valeu pessoal! E tem um detalhe aqui que precisa ser dito. Tudo isso que a Plex está fazendo com os cidadãos dos Estados Unidos, ela só está fazendo porque o plano dela é vender os Estados Unidos. Sim, ela se tornou tão suficiente que ela não precisa mais de um país, ela não precisa mais ser um país. É uma espécie de privatização da privatização. É um país que já é uma empresa privada e essa empresa privada vai vender o país que ela é. É genial essa ideia de uma cidadania reduzida tão somente à mercadoria. Viva o neoliberalismo!